Fala pessoal, tudo bem? Começando mais uma live aqui. Como vocês podem ver, já estou em casa, já estou de volta a Madrid depois de passar esses dias aí na América do Sul, primeiro em Brasília, depois no Brasil, depois na Argentina. O tema da nossa live é como transformar a sua fotografia de futebol em um negócio lucrativo. Por que a gente pensou nesse tema? Porque eu vejo, falando com a galera, tal, com os fotógrafos e fotógrafas aí nos jogos, ou mesmo aqui na rede social, que a galera tem uma dificuldade, assim, em viver exclusivamente da fotografia, de futebol no caso, por falta de um plano de como fazer isso, como monetizar esse trabalho. E nessas conversas que eu tenho com a galera, a principal queixa que eu vejo do pessoal é realmente ter um trabalho que tem uma renda instável. Essa falta de previsibilidade financeira de quanto que a gente vai ganhar no final do mês, que é basicamente a vida de todo freelancer, mas principalmente na questão da fotografia de futebol para jogador, eu acho que isso não precisa ser assim. E eu vou dizer por que eu acho que não precisa ser assim. Primeiro, hoje em dia, que eu vejo a galera trabalhando num modelo de negócio que eu não trabalho, que eu não acho que funciona. E quando surgiu a ideia de produzir conteúdo lá atrás, em 2017, nunca foi dessa maneira que a gente imaginou isso. Não era essa, e não é essa a intenção de trabalhar com o jogador. Eu estou falando do modelo de negócios de vender fotos depois do jogo, por exemplo, ou colocar as fotos numa plataforma para o atleta ir lá e comprar. É uma coisa que eu não faço e vou tentar explicar para vocês como que é esse movimento do produzir conteúdo da maneira que eu acredito que seja o correto e o vender fotos, né? Produção de conteúdo, para mim, vai muito além de cobrir só um jogo. Então, a ideia, quando eu falo em produção de conteúdo, é de ter uma coisa a longo prazo com o jogador. Apresentar ao jogador um modelo de cobertura de vários jogos, 10, 20, 30, 50, uma temporada inteira. Nunca vou ao jogo e combino com o atleta que depois do jogo eu mostro as fotos para ele, se ele quiser ele compra. Para mim não funciona. O que eu consigo quando eu proponho para o jogador um trabalho a longo prazo? Isso vai fazer com que eu conheça o atleta durante os jogos, as características dele, como ele se desenvolve no campo, as suas particularidades. Por isso que a gente fala que é uma produção de conteúdo personalizada e exclusiva. É entender aquele jogador e conseguir fazer fotos que para ele vai ser de grande significado. Não simplesmente fazer um registro e vender depois do jogo. Nogueira, mas beleza, eu não consigo fazer isso porque eu não sei como propor isso para o atleta. Então, é disso que eu quero falar um pouco também. Quando eu falo de apresentar o trabalho ao atleta, é exatamente isso, é apresentar como funciona esse trabalho, né? Como que eu trabalho para ele entender as particularidades do meu trabalho e no que isso pode ser benéfico para ele. Como apresentar isso de maneira prática? Eu apresento isso num Media Kit. Media Kit nada mais é que um arquivo PDF bem elaborado ali, com a minha identidade visual e tal, e nesse Media Kit eu explico a ele como funciona o meu trabalho, qual o objetivo desse meu trabalho com ele, coloco ali as minhas especialidades, a minha experiência, onde eu já estive, eu já trabalhei, uma espécie de currículo meu, e ali também vão os valores do meu serviço, como vai funcionar, o tipo de cobertura, os tipos de cobertura que eu ofereço, 10, 20, 30 jogos, 50, enfim. Por que a longo prazo? Como eu falei para você antes, expliquei um pouco. Toda vez que eu vou a um jogo para fazer um atleta que eu conheço, tem uma série de coisas que eu já sei que ele vai fazer durante a partida. Por quê? Porque eu já tenho um tempo de cobertura com ele. Então eu consigo transmitir nas minhas fotos coisas que outros fotógrafos não conseguem. E eu só consigo fazer isso porque eu tenho uma certa experiência conhecendo o jogador, trabalhando com ele. Isso me dá um diferencial. Isso dá o diferencial no meu trabalho. Ele vai olhar a foto e comparar com a foto de um outro fotógrafo.
vamos lá, pensar eventualmente que eu trabalhei com um cara e depois de um tempo ele desistiu e foi para outro. Até esse fotógrafo pegar todas as particularidades que eu já sabia, ele vai sentir falta desse material. Essa é a grande sacada quando você trabalha com um atleta a longo prazo. Conhecê-lo, conhecer as particularidades, saber o que ele faz dentro do campo. Tem muito atleta, os atletas, como em todo esporte, têm as suas manias, tal, e isso também influencia muito na hora de você fazer uma fotografia. Tem jogador que entra no campo antes do jogo para ver o estádio, para dar uma olhada ali, ou com o seu fone de ouvido, ou com uma roupa de marca, ou seja, já estou começando a produzir conteúdo para ele nesse momento. Outros fotógrafos que estão lá para vender a foto depois do jogo, talvez não façam isso. É um esforço que o fotógrafo que está na perspectiva de vender o material, não sei se ele vai ter essa vontade de fazer esse trabalho tão completo. E eu só faço esse trabalho tão completo porque eu tenho um acordo com o atleta de coberturas longas, de coberturas a longo prazo. A minha intenção com o jogador é sempre acompanhar uma carreira do atleta, nunca acompanhar um jogo e nunca fazer essa venda de foto pós-jogo. Fazendo uma foto pós-jogo, apenas de uma partida, de novo, eu não conheço o atleta, não consigo fazer uma fotografia que vai fazer diferença para ele, que ele vá se identificar com aquela foto e falar, poxa, isso aqui tá aí uma coisa que nem eu sabia que eu fazia. Ou tá aqui uma coisa que eu queria que sempre fosse mostrada, que seja uma tatuagem, um detalhe na chuteira, que nunca nenhum fotógrafo captou. Tá? A principal coisa, falando em modelo de negócio, quando eu consigo desenvolver esse trabalho a longo prazo com o atleta, é a tal da famosa que a gente estava falando antes aqui, nossa, eu não tenho essa instabilidade de renda, não tenho essa estabilidade financeira, eu consigo saber o quanto eu vou ganhar. Por quê? Porque quando eu faço esse modelo de negócio de fechar fechar um contrato longo, uma das características desse contrato é eu recebo o pagamento antecipado desses 20 jogos. Então, conversei com o atleta, mostrei no Media Kit, disse a ele o que eu posso oferecer, o que isso vai impactar a carreira dele. Ele gostou, fechamos esse contrato, que nada mais é um contrato ali muito simples, onde eu, na hora de fazer alguma assinatura ou alguma coisa do tipo, é um contrato muito simples que eu exponho ao jogador, ali somente dizendo a quantidade de jogos que nós vamos fazer. Muita gente me pergunta isso, mas tem um contrato, tal, nada de outro mundo, tá? Ali a quantidade de jogos que nós vamos fazer, a forma de pagamento, e já está. Então, o que acontece? Eu consigo receber antes de a gente iniciar essa cobertura. Tendo essa estabilidade financeira, isso já me dá uma segurança. Claro que eu não tenho mais que ir a um jogo para saber o quanto eu vou ganhar. Tendo esse recebimento, esse ganho antes, muita gente me pergunta isso, mas não, quem é que financia as suas viagens e tal? O próprio jogador, quando ele faz esse primeiro pagamento para mim, desses 20, 30 jogos, é com esse, entre outras coisas, é com esse capital de giro que eu consigo financiar as viagens para fazer as coberturas. Depois, quando a gente finaliza o contrato, eu passo para ele todos os gastos de viagem que eu tive, e aí a gente acerta o valor que eu gastei antecipadamente. Percebe que como é diferente? Eu não vou para um jogo estressado para saber se vai dar certo ou não. Por quê? Quando eu vou para um jogo para tentar vender foto depois, eu tenho N variáveis que podem complicar a minha vida nesse sentido. Eu vou depender de muitas coisas. Eu vou depender do atleta, para o atleta querer comprar foto, eu vou depender dele ter jogado bem. Eu vou depender do time dele ter ganho, provavelmente. Eu vou depender dele ter feito gol. Eu vou depender dele ter jogado. Ele pode nem jogar. Eu posso ir para um jogo e o atleta não jogar. Aquele atleta que eu achava que eu ia lá, ia fazer várias fotos e ele ia comprar depois. E se ele não joga, né? Ou se ele joga pouco, se ele se contunde, ou se ele sai. Então são N variáveis que pode fazer eu ir para um jogo sem saber quanto eu vou ganhar. Quando eu sei esse valor antes, como eu disse antes, quando tem esse valor fechado de um contrato longo, isso já não acontece. Fora isso, além de eu depender da minha sorte para saber quanto eu vou ganhar, eu já fiz anteriormente de ir para esse jogo um investimento. Eu investi no valor do meu equipamento, que eu comprei para trabalhar com futebol, que não é barato. Eu investi no meu deslocamento, saí da minha casa, peguei meu carro, meu ônibus, o que quer que seja, gastei aí. Eu investi meu tempo de estar ali, eu investi meu tempo que eu estudei para ser um fotógrafo de futebol.
E aí, outras coisas. Pode acontecer N coisas que podem me dar prejuízo. Falando basicamente aqui do deslocamento. Eu posso ter meu carro roubado, arriscado, eu posso bater o carro. Tudo isso é um investimento que eu estou fazendo para saber se eu vou conseguir, para arriscar, se eu vou conseguir vender uma foto depois do jogo. Ah, Nogueira, mas não, eu trabalho com venda em plataformas, então basicamente eu tenho uma noção de quanto que eu vou ganhar. Legal. De novo, não é um trabalho de produção de conteúdo exclusivo para atleta. Você está jogando suas fotos na plataforma e o atleta, se gostar do seu material, vai lá e compra. E a gente pode entrar no valor da foto que a plataforma coloca lá. Que das informações que me passam, fotos a 15, 10, 5. Eu não sei quantas fotos você teria que vender para conseguir um lucro, né? Acho complicado, você vai ter que vender bastante fotos só para pagar essa operação que você teve aqui de se deslocar até o estádio, do gasto que você teve com equipamento, do gasto que você vai ter quando chegar no estádio para pagar um estacionamento, ou pagar, enfim. Então não é exatamente o modelo de trabalho nesse ponto que eu concordo, que eu acho que vale a pena, né? Para o fotógrafo, se existe essa possibilidade do fotógrafo trabalhar diretamente com o jogador. Uma coisa que é muito importante também é a gente pensar em carreira, né? Porque se você tem esse modelo de negócio de venda de fotos depois do jogo, como você já está nessa instabilidade financeira de não saber quanto vai ganhar, dificilmente você vai conseguir fazer uma projeção da sua carreira para o futuro. Qual que é a chance de você conseguir pensar em fazer um investimento numa cobertura, sei lá, uma cobertura internacional, tenho vontade de fotografar um jogo no exterior, ou mesmo tenho vontade de fotografar a seleção brasileira aqui na América do Sul, ou mesmo dentro do Brasil, né? Quando que você vai chegar ao momento que você vai poder falar, poxa, eu tenho aqui um bom capital de giro com que eu já consegui ganhar dos meus últimos serviços, e agora é o momento de eu investir para dar sei lá, uma alavancada na visualização do meu perfil, fazer um jogo fora, demonstrar que eu sou um fotógrafo que trabalha em jogos do exterior, enfim. Será que existe essa chance quando você aplica esse modelo de negócio de venda de fotos? Será que você é capaz de ter um capital de giro para poder fazer esse investimento? Não sei. Eu acho bem complicado, até por conta de tudo que a gente falou antes da imprevisibilidade financeira, imprevisibilidade de ganho, de lucro que a gente tem nesse modelo de negócio. E aí, muita gente me pergunta, Nogueira, mas você tem esse modelo de negócio porque você é conhecido, porque você mora no exterior, aí os caras pagam melhor e tal. Então, quando eu comecei não tinha nada disso, né? Quando eu comecei eu tinha 2000, quando eu comecei a trabalhar, eu sempre fui fotógrafo, trabalho com fotografia há mais de 20 anos, tal, como eu falei muitas vezes, saí do jornal, trabalhei muito tempo em jornal, na imprensa, trabalhei na Folha de São Paulo, em agências e tal. Aí chegou um momento que eu achei que não dava mais e comecei e pintou essa oportunidade de trabalhar com atletas. Mas nesse começo não existia produção de conteúdo para jogador. E eu tinha no máximo 2.000, 3.000 seguidores no Instagram. Então eu não era conhecido, né? E a minha ideia, no começo, apesar de algumas dificuldades, nunca foi de ter esse serviço de vender fotos só após o jogo. A ideia sempre foi, como eu falei para vocês no início, de desenvolver um projeto a longo prazo com o jogador em que eu conseguisse receber esse valor antes, né? Aí eu explicava ao atleta, isso vai me dar a tranquilidade de fazer um bom trabalho para você, de entregar um trabalho diferente. Aí eu vou bater na tecla do diferente que eu sempre falo. Não vale a pena a gente ir para um jogo de futebol hoje em dia com a concorrência enorme que existe. Tem muito fotógrafo hoje no campo de futebol. E tem muito fotógrafo fazendo produção de conteúdo nesse modelo aí, provavelmente de venda de foto, tal, venda de foto em plataforma. E alguns, claro, já fazendo um trabalho com o jogador,
mas são pouquíssimos que fazem esse trabalho de longo prazo com o atleta, pouquíssimos mesmo. Isso aí eu posso dizer com propriedade, porque conheço alguns colegas que fazem. Para você chegar nesse nível de um atleta querer o seu trabalho, eu vou falar da parte do diferente, do fazer diferente. Ah, mas Nogueira, o que é fazer diferente? Fazer diferente é se forçar sempre que você vai a um jogo a entregar um trabalho que o cara não está acostumado a ver. Ele recebe fotos do atleta, muito provavelmente. Vou falar aqui da onde eu vivo, tá? Por exemplo, do Real Madrid. Os jogadores do Real Madrid recebem muitas fotos de fotógrafos do clube. Algumas agências hoje em dia já vendem fotos para jogador. E se eu não fizer um trabalho diferente desses caras, eu não sobrevivo aqui. Eu tenho sempre que me forçar a ir ao estádio e fazer algo que o atleta não está acostumado a receber. Principalmente quando o cara é meu cliente já há um tempo, porque ele está recebendo cada vez um volume maior de fotos de todos os lados, como eu falei antes, clube, agência, enfim. Mas isso também vale para quando você está começando, e essa era a minha ideia no começo. No começo, a gente tinha só, em teoria, a concorrência do fotógrafo do clube, que não é a concorrência do fotógrafo produtor de conteúdo, porque o fotógrafo do clube tem que se preocupar com o jogo em si, com o clube em si, não com um atleta específico. Não tem tempo hábil. E os fotógrafos do clube são baita fotógrafos, eles não têm tempo hábil para fazer um atleta individualmente o tempo inteiro, eles têm que fazer o jogo inteiro. Tem que fazer o time, né? Tem tudo. Então, a minha ideia sempre foi essa. Oferecer para esses caras um trabalho que eles nunca viram. Mesmo no início. Mesmo se você ainda não tiver o seu equipamento que você acha que é o top, ou que você acha que vai te dar isso. E aí, de novo, vamos entrar naquele ciclo que eu falo, que a gente tem sempre que investir no nosso conhecimento fotográfico. A gente tem sempre que usar nossa câmera no manual, a gente tem sempre que se forçar a dominar o equipamento cada vez mais para ter o conhecimento sobre ele e aí sim começar a arriscar, começar a fazer fotos diferentes. Não vai chegar num jogo, sendo um iniciante ou com pouca experiência em fotografia, e tentar fazer algo muito maluco, porque você não tem técnica para isso. A partir do momento que você treina e tem a técnica, você, para se diferenciar no mercado, vai ter que fazer coisas diferentes. Não tem como, senão você vai, principalmente se você quiser trabalhar individualmente com um jogador, porque se você não quiser, você pode continuar fazendo as mesmas coisas que você faz, jogar suas fotos numa plataforma, tentar vender uma foto pós-jogo, porque você não está se forçando a sair do lugar comum. Então, se é para entregar as mesmas coisas, você não vai precisar de um plano de negócio que nem esse que eu te falei. Você pode continuar, e se isso faz sentido para você, beleza também, não tem problema algum. Agora, se você quiser trabalhar individualmente com o jogador, eu indico que você passe a ter um maior conhecimento fotográfico para poder apresentar a ele, dentro desse seu conhecimento fotográfico, coisas diferentes para esse jogador. E aí você vai notar que o atleta começa a querer o seu trabalho, começa a querer contar com o seu olhar em todos os jogos. Porque a parada não é você se comparar com a concorrência, com essa concorrência que você vive hoje. É sempre você tentando estar num andar de cima, tentar estar superior a eles. E para ser superior a eles, eu acho de verdade que você tem que propor coisas diferentes. Mostrar foto para o atleta que só quem conhece ele realmente vai conseguir entregar para ele. É aquela parada da gente não vender a foto para o atleta, mas vender a experiência. Tá? Ele vai ver aquilo ali e falar, pô, tem 20, 30 fotos aqui que eu me identifico com todas elas. Eu tô percebendo que esse fotógrafo estava aqui hoje só para me fotografar, ele se dedicou a só me fotografar, ele me conhece. Entendeu? Mais ou menos isso, galera, que eu queria dizer para vocês sobre essa diferença que eu vejo entre produzir conteúdo para um jogador e vender foto depois do jogo, tá? Eu sei que é um processo demorado, que a gente não vai conseguir daí, se a gente seguir essas dicas que eu falei, não vai ser só simplesmente sair de casa e ir para o jogo fotografar e voltar. Vai demandar mais tempo em outros setores, né? Vai demandar mais tempo de fazer contato com o jogador, com o assessor, com o empresário, tentar chegar a esse atleta, tentar mandar uma mensagem, ser ouvido, conseguir abrir uma linha de conversa, apresentar o trabalho, apresentar o Media Kit, quem sabe fazer um jogo de graça para o cara entender como funciona o nosso trabalho.
É um processo, não vai ser da noite para o dia, demora. Mas eu acho que lá no futuro o seu ganho vai ser maior, né? Você vai meio que sair desse nível em que tá todo mundo tentando vender foto depois do jogo. Você vai começar a trabalhar diretamente com os jogadores, reproduzir conteúdo para eles e, obviamente, ter um ganho maior, um ganho qualificado e um ganho que você sabe que vai ser no final do mês quanto que você vai ganhar. A ideia é essa. Tornar o fotógrafo mais independente e não ter essa imprevisibilidade financeira com que a gente luta a nossa carreira inteira. Beleza? Pessoal, obrigado por mais essa live aqui. Prazerzão ter vocês. E semana que vem mais uma live que a gente vai fazer em sequência aí de mais um lançamento do Método Nogueira Foto. Beleza? Valeu, até mais.